Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Para a sua vida. E a maioria das pessoas é escravo mental, de conceitos e preconceitos, de uma palavra que alguém falou, de ideias dos outros, da família e da tradição religiosa com os seus usos e costumes. Tradição essa, costumes esses, que são perpetuados séculos após séculos sem ninguém questionar por quê. Por quê, hein? Que eu tenho que fazer aquilo? Por exemplo, por que eu tenho que acender uma vela para um morto? Por quê? Quem mandou você fazer isso? A tradição religiosa. Ah, porque a tradição religiosa falou que tem que acender vela para iluminar o morto. Mas aonde está o espírito do morto? A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que a nossa carne vai para o pó da terra e o nosso espírito vai para quem? Para Deus. Volta para Deus. Deus é luz ou trevas? Aí eu pergunto, nem precisa você me responder. Será que um espírito precisa de uma vela? Se ele está no Senhor. E Deus é luz. Um outro exemplo. Por que existe a missa de sétimo dia? Por que existe o dia dos mortos? O dia de finados? 2 de novembro. Está aí uma outra situação que também não existe base bíblica para se crer nisso. Por que eu tenho que crer nessas coisas? Por que eu tenho que fazer essas coisas? Porque a tradição religiosa mandou você fazer. Dia 2 de novembro, eu tenho que ir no cemitério. A tradição religiosa falou que eu tenho que acender a vela para o morto, para ele ser iluminado. Tudo isso aí é dedo do homem, que não tem base bíblica. E há pessoas que acreditam nisso. Por que você tem que levar flor para um morto? Para quê? São situações que ninguém para pensar. O que é que Deus acha disso? O que diz a sua palavra? Ele aprova ou ele reprova essas coisas? Veja o que diz o livro histórico de Mateus. Capítulo 15, verso 7. O capítulo é o 15, o verso é o 7. Quantos acharam? Amém. Graças a Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Mateus, livro histórico, capítulo 15, a partir do verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora veja o que afasta. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Na época de Jesus,
Existia também alguns costumes, algumas tradições religiosas. Por exemplo, na época do Senhor Jesus, o lavar as mãos antes de comer não era só uma questão simplesmente de higiene, mas uma tradição religiosa. Isso nem era uma exigência da lei de Moisés, mas uma tradição religiosa dos fariseus. Isso tinha que ser feito no pensamento deles, lavar as mãos antes, para que a vida do homem se tornasse mais santa. Assim eles acreditavam. E para Jesus, isso não tinha valor. O Senhor Jesus nunca aceitou os conceitos dos homens, os mandamentos dos homens. Veja o que está em Marcos, capítulo 7, a partir do verso 3, a respeito disso que estamos conversando. E veja o que diz aqui, em Marcos, livro histórico, capítulo 7, a partir do verso 3. E assim diz: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Vai grifando. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Até aqui. Situações essas, olhe para mim, que para o Senhor Jesus não tinha importância nenhuma. Veja o que ele diz em Lucas capítulo 11, a partir do verso 37. Lucas 11, 37. Assim diz: ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Nossa, que coisa! O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está o quê? Cheio de rapina e perversidade. Ou seja, vocês cuidam do exterior, mas o interior de vocês está cheio de quê? De maldade, cheio de mentira, cheio de falsidade, cheio de ladroagem. Vocês cuidam da parte de fora, mas não cuidam do coração de vocês. Vocês estão podres por dentro. E isso que vocês fazem aí, não é mandamento de Deus, eu não faço. Aí é o dedo do homem, é o dedo de vocês. É preceito de homens também, voltando a pensar aqui nos nossos dias, a pessoa ter um olhar, por exemplo, sexta-feira santa. Olha, fulano, na sexta-feira santa não se pode comer carne, hein? É só peixe. Se você for ver na Bíblia, não tem nenhum mandamento bíblico que determine isso. Que você tem que viver essa observância. Que você tem que praticar isso. Como também, na Semana Santa, fazem procissão do Senhor Jesus Cristo morto. Qual é a base bíblica que me ensina que eu tenho que fazer isso? O Evangelho diz que o meu Senhor está vivo. Tudo que a gente vê e ouve lá fora, a gente tem que verificar o que é que o meu Deus diz na sua palavra. Ele aprova ou ele reprova? Então essas tantas tradições religiosas, com seus usos e costumes, tudo isso aí é dedo do homem. Não há motivo para você praticar. Amém. Existem igrejas, líderes, que acabam estabelecendo na sua congregação a sua visão pessoal em muitas coisas. E quer estabelecer aquilo como mandamento de Deus, como por exemplo, há lugares que a mulher não pode usar calça, não pode usar batom, não pode raspar as pernas. Essa é uma visão pessoal de um pastor religioso. Não é mandamento de Deus.
Há muito disso. Nas igrejas lá fora, que a mulher não pode isso, não pode aquilo. Há um controle. Esse controle é uma visão pessoal do líder. E as mulheres ficam parecendo um lobisomem. É verdade. Porque não pode depilar nem as pernas. Vira um lobisomem. São doutrinas baseadas em conceito de homens, que só tornam as mulheres feias, envelhecidas, e me perdoe o que eu vou falar agora, sujas. Ah, porque é vaidade isso, é vaidade aquilo, é vaidade isso, é vaidade aquilo. Você chega perto da abençoada, não dá para ficar muito tempo não. Por causa do sovaco. É verdade, abençoados? Falar sobre isso é importantíssimo. Você entender essas questões tem escravizado muita gente. Tem muita gente com a sua mentalidade escrava pela visão de um homem religioso. E essa mulher não se cuida, e tem muito homem também. Deus criou você, e Ele quer que você seja livre na graça dEle. Você não pode ser um livre que a mente continua ainda escrava de doutrina de homens. Abra em Colossenses, capítulo 2, verso 8. 2:8. E assim diz o Evangelho, em Colossenses 2:8. Mais uma base bíblica para o que estamos aprendendo. Olha só. O capítulo é o 2, o verso é o 8. Cuidado! Olha o alerta que o Evangelho te faz. Que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Todos os exemplos que eu dei até agora, de tradição religiosa, de usos e costumes, é tudo do homem. Não vem de Cristo, não é de Deus. Você não deve praticar. Ou seja, não permita que ninguém te torne escravo na mente dessas coisas, por meio de argumentos sem valor espiritual. Não tem valor espiritual nenhum você acender vela para o morto. Como também sair na procissão de Jesus morto. Ele está vivo. E as outras coisas que você já aprendeu agora. Isso tudo é sabedoria o quê? Humana. Deus quer que o seu povo ande liberto dessas coisas e não cativo. Em casa, leia Efésios capítulo 4, verso 8. Deus não quer que você ande cativo, escravo, com medo até de usar uma cor. Porque tem igrejas que proíbem. Não se pode ter nada preto e nem vermelho. Porque o preto e o vermelho é do diabo. Não se pode. Tudo isso aí é sabedoria o quê? Humana. Por quê? O preto é de Deus, o vermelho é de Deus, o amarelo é de Deus, o azul é de Deus, o branco é de Deus, o roxo é de Deus. Todas as cores são do Senhor. Todas. E ainda tem gente que acredita nisso. Aí não usa o vermelho. Deus me defenda de usar vermelho. O pastor falou que é do diabo. Tudo é de Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco.
e venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.